Tá gravando? Tá. Então, gente, como que vai ser? A gente vai abrir os grupos, ok? E aí a gente vai ter essa discussãozinha ali, esse bate-papo por uma meia hora, depois fecha os grupos de novo ao longo do dia e amanhã a gente encaminha o link novamente. E aí todo dia pós-aula a gente tem esse bate-papo, ok? E aí lá vocês vão poder tirar dúvidas, saber um pouquinho mais. E aí, eu queria falar um pouquinho sobre mim, quem eu sou. Eu sou Angélica, eu sou psicóloga, mãe do Felipe e da Ana, e eu sempre, desde criança, gostei muito de cuidar da minha saúde de uma forma natural. Os meus pais já tinham muito essa cultura, né? E eu nunca fui de tomar remédio, sempre gostei de usar um chá ou alguma coisa nesse sentido. E aí, esse universo natural sempre me encantou muito, 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 muito. Quando os óleos essenciais chegaram no meu dia a dia, foram num momento de dificuldade com o meu filho, que ele tinha uma demanda muito grande de enxaqueca. E aí foi quando eu comecei a usar os óleos essenciais com ele. E aí eu queria compartilhar, foi quando eu encontrei esse mundo novo que eu gosto muito e eu comecei a estudar um pouco mais sobre ele, né? E aí, gente, o que eu queria falar para vocês? Os óleos essenciais, a gente pensa assim, nossa, mas tá na moda óleo essencial, né? De onde que surgiu? Oi, pessoal. Uai, boa noite. Peraí. O que Todo tá mundo aí me acontecendo? ouvindo? Peraí, gente. Ai, que alegria! Gente, eu tô tão feliz. Ai, meu Deus. O que tá Estudei acontecendo? muito, a gente trabalhou ao longo dos últimos Eu gostaria. Peraí, que agora é só compartilhar minha tela de novo. Desculpa, gente. É porque eu estava transmitindo também pelo YouTube e a gravação começou a acontecer junto. Por isso que deu esse probleminha. E aí, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre os óleos essenciais, né? Quando a gente fala assim, nossa, mas óleo essencial está na moda, né? De onde que surgiu? Começou agora? Não, gente. Quando eu fui fazer um estudo mais aprofundado da origem dos óleos essenciais, a gente percebeu que lá nas cavernas, né, já eram usados folhas, galhos para serem queimados, porque eles já sabiam que tinham benefícios a serem recebidos com os óleos essenciais, né? Então, o menino Jesus, por exemplo, ele recebeu óleos essenciais quando ele nasceu, né? Os 3 reis magos deram os óleos essenciais para o menino Jesus. Então, os óleos essenciais já são utilizados pela humanidade há muito, muito tempo, né? E isso agora está sendo retomado, né? Eu acho que foi esquecido ao longo do tempo pela chegada, né, dos remédios, pela chegada da indústria moderna, e a gente foi se abandonando a natureza, abandonando essa forma de se cuidar e passou a cuidar muito através de uma forma sintética, né? Hoje em dia tem horas que a gente pensa assim, eu tô com falta de vitamina D, né? Eu tô com falta de vitamina D no meu organismo. Quando a gente pensa nisso, eu vou lá na farmácia e compro uma suplementação de vitamina D. E aí acaba que a gente esquece que eu preciso tomar mais sol, que eu preciso chupar frutas, né, que tem vitamina C. A gente suplementa sempre com remédios e esquece de fazer essa volta para a nossa natureza, né, para o que a gente já usava antigamente. E aí, eu queria perguntar uma coisa para vocês. Quando a gente para pensar um pouco sobre farmácia, né?
Uma coisa que tem me chamado muita atenção ultimamente é a quantidade de farmácias que surge, né? A gente vai abrindo aí as ruas, vai abrindo farmácia e aí a gente se pergunta, nossa, se está tendo tanta farmácia, significa que está tendo uma demanda muito grande de uso de remédio, né? Mas será que essas pessoas, elas estão um pouco mais saudáveis, né? Se elas usam tanto remédio, será que elas estão conseguindo ter uma saúde melhor, né? Se elas estão conseguindo ter mais bem-estar, né? A gente ingere uma quantidade muito grande. Gente, o Brasil, ele lidera o ranking de transtorno de ansiedade no mundo, né? A gente tem uma grande quantidade de pessoas com... Não, amorzinho, o papai pôs o seu difusor lá no quarto, tá bom? Esse aqui é o da mamãe. O Brasil, gente, ele lidera o país mais ansioso do mundo. E junto com esses transtornos de ansiedade, a gente tem um monte de outras demandas que vêm, né? Por exemplo, doenças de pele, né? O tanto de pessoas que têm doenças aí de fundos emocionais, como dermatites, psoríases, pessoas que têm muitas questões relacionadas ao estômago, né? Dores por ansiedade, por nervosismo, né? E aí a gente não sabe, toma remédio, mas o que o remédio faz? Ele atenua muito sintoma, né? Mas ele não consegue cuidar da causa raiz desse problema. Quando a gente consegue cuidar de nós de uma forma natural, e os óleos essenciais, eu vou contar isso para vocês amanhã de uma forma mais específica ainda, mas já dando uma pincelada, os óleos essenciais, eles conseguem cuidar das nossas emoções, né? E quando a gente cuida de uma emoção, quando você inala, por exemplo, um óleo essencial, ele começa a cuidar das emoções e ele deixa de cuidar só de sintoma e começa a tratar da causa raiz, né? Então, por isso que às vezes a gente começa a ter uma melhora de saúde muito grande. E a minha proposta aqui hoje não é falar assim, ai, Angélica, então óleo essencial é milagroso, óleo essencial vai tirar os meus remédios, vai tirar... vou parar de usar remédio, né, com óleo essencial. Não é essa a minha proposta. A nossa proposta com o uso do natural, de tirar a toxina, tirar coisas sintéticas do nosso dia a dia, o óleo essencial, gente, ele traz bem-estar. Ele cuida do seu sistema imunológico, ele te deixa mais alegre para um dia. Quem aqui nessa sala que já usa esse óleo essencial sabe do que eu estou falando. O seu dia é outro quando você usa os óleos. Então, a proposta dos óleos é você ter uma qualidade de vida maior, você ser mais saudável e, como consequência, você vai diminuir o uso de remédios, né? E isso é gritante, né? A quantidade de remédio que a gente deixa de usar. Por quê? Porque quando você tem alguns óleos essenciais, você tem uma farmacinha natural ali na sua casa, e aí você sabe quais são os óleos que você precisa de usar para determinada demanda, na hora que acontece o problema, você já acode com o óleo. Né? Então, você deixa de precisar de usar um remédio. Isso, a longo prazo, te traz uma saúde e um bem-estar muito, muito maior. Né? E, assim como aumentou a demanda por soluções naturais, né? Por soluções naturais, por cuidar, a gente sabe que aumentou o uso de remédios, mas as pessoas estão buscando, isso é um estilo de vida, né? As pessoas estão buscando fazer mais caminhadas ao ar livre, se alimentarem melhor, elas estão buscando ter uma vida mais saudável, né? E aí os óleos essenciais, eles vêm como um complemento de todo esse cuidado, né? Ele dá um respaldo a esse dia a dia mais saudável. E aí eu queria falar um pouquinho sobre a história dos óleos essenciais, né? A utilização deles e o conhecimento das suas propriedades curativas remonta às civilizações chinesas e egípcias, sendo considerado uma das mais antigas formas de medicina e cosmética. Né? A partir da extração dos óleos essenciais de plantas aromáticas, os egípcios já faziam pomadas verdadeiramente milagrosas. Gente, essa parte dos egípcios eu achei
tão interessante quando eu fui ler, e o bacana, né, dessa civilização é que eles deixaram muita coisa escrita para a gente, né? E aí a gente consegue ter acesso. E os egípcios recebiam visitas de pessoas de vários outros países, a gente pode se falar médico, né, de curandeiros, né, para ir aprender com eles sobre o uso dos óleos e como esses óleos podem melhorar a saúde, né? Uma outra coisa que eu queria falar do Antigo Egito, sabem a Cleópatra? Ela mesma, ela era uma fã de óleo essencial. A Cleópatra, ela adorava banhar o seu corpo com óleos de lavanda, óleo de rosas, de jasmim. E tem um livro que fala da biografia dela, que eu achei tão interessante, gente. Sabe o que ela fazia? Eu achei um luxo. Ela mandava embeber as velas dos barcos no qual ela viajava, e aí, quando ela ia chegando no seu destino, o vento batia e levava esse aroma, né? E levava junto um sinal de que ela estava chegando através dos óleos essenciais, né? Ela usava muitos óleos também para beleza, né? No Antigo Egito, eles já faziam-se cosméticos, pomadas, eles usavam os óleos essenciais, gente, para embalsamar, né, os faraós, né, nas tumbas. Então, tem vários registros de alabrastos, né, daquelas vasilhas com vestígios de óleos essenciais. Então, isso é muito antigo, né? A gente já sabe que é uma forma de se cuidar que vem de milênios, só que, como eu disse, ela foi esquecida, né? E aí agora a gente está conseguindo trazer isso de volta. E eu acredito, de verdade, que a humanidade vai ter um ganho muito grande de saúde, de bem-estar, né? De qualidade de vida, conseguindo retornar, né? Para esse estilo de vida mais saudável e natural. E aqui, quando eu falei do menino Jesus, né, ele recebeu de presente o ouro, o incenso e a mirra. Gente, o incenso nada mais é do que o óleo de olíbano. Naquela época, ele vinha em forma de pedrinhas. Hoje a gente extrai o óleo essencial, né, através dessas pedrinhas, né, que ele é como que chama? Uma resina, ele é uma resina, e aí o óleo essencial é extraído dessa resina, e ele era riquíssimo. Naquela época, 1 quilo de olíbano era mais caro que 1 quilo de ouro, e só pessoas que tinham grande poder aquisitivo podiam ter acesso ao olíbano, né? E um outro óleo essencial também muito conhecido é a mirra. A mirra também foi dada ao menino Jesus naquela época. Quando a gente pensa sobre aromaterapia, a gente fala assim, o que é aromaterapia, né? Ai, todo mundo fica falando sobre os óleos e existe, é uma mágica, né? De onde que vem isso, né? Isso é embasado, teoricamente, a gente tem estudos, né? Ela é uma terapia complementar integrativa que tem como objetivo promover o bem-estar integral do ser humano. Ela se baseia no contato com os óleos essenciais em diferentes formas de utilização. Então, você pode usar os óleos essenciais de várias formas, né? Não é através de um meio só. E ela não é aromaterapia, não é um mundo de fantasia ou mágica. É uma terapia pautada em estudos científicos que busca manter ou resgatar a saúde através do uso das propriedades medicinais dos óleos essenciais. Ou seja, gente, existem inúmeros artigos científicos que já comprovam a eficácia e a eficiência do uso dos óleos essenciais. Se você colocar, por exemplo, lá no PubMed, que é uma plataforma de artigos científicos, você digitar lá óleos essenciais, você vai ver que tem uma grande quantidade de artigos que já comprovam a benfeitoria dos óleos essenciais para o nosso sistema imunológico, para a nossa saúde, para o nosso organismo como um todo. Então, gente, isso aqui não é tirado da minha cabeça, de nada. Tudo tem comprovação científica. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais, é só dar uma olhadinha na internet, jogar lá nessa plataforma que tem muito artigo científico que mostra. E isso me deixa muito feliz, porque quando a gente começa a se cuidar de uma maneira natural, às vezes a gente fica pensando assim,
mas será que eu vou pingar essa gotinha na minha mão? E esse negócio vai resolver mesmo? Será que vai tirar minha dor de cabeça? Será que eu vou conseguir melhorar nesse sentido em outro? Vai melhorar a minha digestão? Ou vai melhorar a minha imunidade? Lá na hora que eu estava me apresentando, que deu o problema do áudio, o que eu estava contando? Que os óleos essenciais entraram no meu cotidiano num momento de dificuldade, porque o meu filho mais velho, ele tinha uma enxaqueca muito forte. Assim, de 15 em 15 dias, mais ou menos, ele tinha enxaqueca, a gente tinha que buscar ele na escola, ele vomitava de dor. E ele tinha apenas 4 anos, de 4 para 5. E eu falei, gente, é muito cedo para usar um remédio muito forte, né? E aí, os óleos essenciais, uma amiga minha estava usando para o filho dela, que tinha problema de sono, e falou, Angélica, isso aqui pode te ajudar com o Felipe. Testa, né? E aí, na época, eu comecei a usar os óleos essenciais com ele. E quando a gente fala de cuidar de sintoma e causa raiz, realmente é muito verdade. Por quê? O que aconteceu com o Felipe em específico? As crises de enxaqueca dele foram se distanciando, né? Algo que vinha de 15 em 15 dias, com o uso dos óleos, ela começou a vir depois de 30 em 30, né? Foram se espaçando, se espaçando. E hoje, esse ano, a gente já está em setembro, eu lembro dele ter tido uma crise apenas. E quando tem, eu já tenho como cuidar, né? E como agir. Então, isso para mim é muito empoderador, né? Eu falo que os óleos essenciais, eles conseguem fazer, eles trazem uma autonomia para nós muito interessante, porque a gente passa a ser o terapeuta do seu lar, né? O curandeiro da sua casa. Quando tem alguma demanda, ó, na hora eu já sei, nossa, tá com isso, o que eu posso usar? Tá com uma herpes, eu posso usar um melaleuco, eu posso tentar acudir de uma maneira muito mais rápida e efetiva. Claro que se continuar, a gente vai buscar, né? Se continuar a demanda, a gente vai procurar saber. Mas, gente, raramente continua. Quando a gente cuida ali do problema na hora que ele começa a acontecer, uma dor de garganta não vai para frente, porque você faz um gargarejo e melhora, uma gripe forte. A gente já, depois eu vou contar para vocês uma misturinha de óleos essenciais muito, muito boa. E que ela, a gente usa ela efetivamente quando está doente. E é batata, gente. É questão assim de um dia a pessoa já está melhor. Então eu já deixo o meu rolãozinho pronto. Então a ideia é você ser o terapeuta do seu lar, ser o cuidador do seu lar e ter essa autonomia, né, de melhora. E isso para nós é maravilhoso. E aí eu queria falar um pouquinho da história da aromaterapia. Eu falei sobre o uso dos óleos essenciais, né, ali ao longo da nossa história, mas aí a história da aromaterapia em si, né, que ela, desde o início do século XIX, a aromaterapia, como conhecemos hoje, surgiu através do químico René Maurice Gattefossé, no ano de 1928, embora a sua origem seja muito mais antiga, né? Então, quando oficializou, vamos dizer assim, né, foi em 28, mas a gente sabe que o uso dos óleos essenciais vem muito além disso, né? E como que ela surgiu? O René Maurice, ele em 1928 foi o primeiro a usar a palavra aromaterapia em uma publicação científica. Com a publicação de seu livro La Aromathérapie, em 1937, a palavra entrou em uso regular e ajudou a distinguir o uso terapêutico dos óleos essenciais e suas aplicações, principalmente em perfumaria. Gente, esse cara aqui, ele era um estudioso da época, a família dele toda já trabalhava nessa parte de perfumaria, de óleos, e aconteceu num dia trágico, né? No dia do aniversário do filho dele, aconteceu um acidente no laboratório do René, né? E esse acidente, houve uma explosão e queimou, ele começou a pegar fogo, né? Ele começou a ficar em chamas e ia se queimar. O primeiro
primeira ideia que ele teve, nossa, eu vou correr e me rolar na grama, né? Aí ele foi, rolou na grama e apagou o fogo. E logo em seguida, ele já estava estudando sobre os óleos, ele estava estudando muito sobre a lavanda. E já sabia de alguns efeitos das propriedades terapêuticas da lavanda. E ele pegou e colocou o óleo de lavanda sobre as bolhas, né? E a pele dele, que estava começando a criar bolha, ia ficar muito debilitada, logo em seguida já cessou aquela agressão tão forte, né, da pele, e em pouco tempo a pele dele teve uma regeneração muito interessante. E aí foi quando ele começou a estudar cada vez mais, né, e aí ele criou o livro e começou a estudar e divulgar, difundir, né, a aromaterapia no mundo. Um segundo precursor aí da aromaterapia foi o Jean Valnet. Gente, foi tão legal a história desse médico. Ele era um cirurgião do exército francês que incrementou as pesquisas utilizando óleos essenciais no tratamento de soldados feridos em batalha. Como que funcionou isso? Estava acontecendo, eles estavam em guerra, e aí a medicação acabou. Né? Não tinha mais medicação, escassez e tal. E aí ele pegou e falou assim, então vou começar a usar óleo essencial, né? Nesses feridos de guerra, vamos ver. Ele já tinha um certo conhecimento, mas começou a usar os óleos essenciais no pessoal que estava na guerra, né? Nos combatentes. E aí ele começou a ver muito resultado, né? Então foi quando ele foi mais atrás ainda, começou a estudar, começou a usar os óleos essenciais. Depois ele usou em um hospital psiquiátrico, né? E por que ele teve grande sucesso, né, gente? É sabido de todos nós o tanto que os óleos essenciais, eles conseguem cuidar da parte emocional, né? Então, ele criou em 64 um outro livro também, Aromaterapia, que ele é considerado por muitos como a Bíblia da aromaterapia, né? E uma terceira, e aí vem uma mulher, né, que é Marguerite Maury, é uma terapeuta da beleza. Gente, quando a gente fala de beleza, a mulherada já fica toda animada, né? Quando a gente fala de beleza, ela introduziu o uso dos óleos essenciais para a beleza, né? Ela colocou isso nas clínicas de aromaterapia na Grã-Bretanha e ensinou as esteticistas como usar os óleos essenciais em massagens para tratamentos de rejuvenescimento personalizados aos clientes, que é o que eu vou ensinar vocês a fazer aqui hoje. Gente, vocês não têm ideia do que um kit básico, um kit pequeno de 10 óleos essenciais conseguem fazer na nossa vida, na nossa pele. Eu tenho relatos de amigas, de clientes, de pessoas que usam óleos essenciais no seu dia a dia, falar de ruga, do tanto que melhorou a linha fina de expressão, o tanto que a pele ficou mais viçosa, o tanto que a pele ficou com mais viço, né? Tudo isso com o uso dos óleos. Por quê, gente? A concentração dentro de uma gotinha de óleo essencial é muito potente. Às vezes a gente compra aí um cosmético para a pele e acha, né, que tá fazendo, nossa, maravilhas, maravilhoso, paga uma grana, uma fortuna, e a concentração, às vezes, do princípio ativo dentro desse cosmético é pequena, né? E não traz o resultado. Quando você faz um sérum anti-idade, por exemplo, com óleos essenciais, gente, você vai entregar para sua pele uma concentração e tudo que há de melhor e mais puro na natureza para cuidar do seu corpo, né? E fora que eu brinco que os cosméticos feitos com óleos essenciais, eles são cosméticos inteligentes, né? Cosméticos inteligentes por quê? Vocês concordam? Lembra que eu falei que os óleos essenciais cuidam das nossas emoções? Então, ele tem várias funções, mas uma função não se distingue da outra, né? Age tudo ao mesmo tempo. O óleo, por exemplo, que você usa para cuidar de estimular colágeno, clarear a pele, e um outro que cuida muito de regeneração celular, trata a linha fina, é o mesmo que vai te ajudar a dormir melhor, com mais calma, diminuir a ansiedade, diminuir estresse. Você não vai falar assim, nossa, agora eu estou usando um óleo essencial que vai cuidar só da minha pele. Não, ele faz tudo global. Por isso que quando você usa óleo, e aí eu fico tão encantada com isso, às vezes você tem uma demanda
que você vai se cuidando, você nem sabe que aquele óleo tá cuidando daquela demanda. A gente vai melhorando como um todo, porque você começa a usar e a ter melhoras significativas. E às vezes você está usando o óleo para uma finalidade e ele está cuidando de outra finalidade ao mesmo tempo que você nem sabia que precisava cuidar. Né? Então, isso para mim é maravilhoso, maravilhoso. E nos últimos anos, a aromaterapia evoluiu além da terapia da beleza, né? Agora ela é reconhecida como uma parte importante dos tratamentos complementares. Eu queria contar para vocês que hoje a saúde pública no Brasil já adota terapias complementares no SUS, né? E uma delas é a aromaterapia. Então, para vocês verem o quanto que a aromaterapia tem crescido e tem ganhado espaço. E, gente, será que o SUS iria adotar uma prática de uma terapia complementar, de uma terapia alternativa, se ela não fosse efetiva, se ela não trouxesse esse resultado para nós realmente, né? Então, os óleos essenciais a cada dia, e eu torço que mais e mais pessoas conheçam e façam uso deles, porque elas vão ter muitos resultados ao longo do tempo, né? E aí eu queria falar para vocês, o que é um óleo essencial? O que são os óleos essenciais, né? De onde que vem? Toda planta tem óleo essencial ou não, né? Os óleos essenciais, eles são substâncias naturais bem concentradas, extraídas de plantas aromáticas. Gente, não é toda planta que produz óleo essencial, ok? São algumas plantas que produzem os óleos essenciais. E quando a gente pensa assim, ah, mas de onde que vem os óleos essenciais? Para que a planta produz um óleo essencial? Ela produz como se fosse uma proteção, como se fosse, os mais românticos falam que é a alma da planta, né? O sistema imunológico da planta, tudo que a planta precisa para ficar bem naquele ambiente que ela vive, ela produz substâncias que formam o óleo essencial. E aí, de onde que esses óleos essenciais, eles são extraídos? De onde que vem? Gente, tem planta que produz que os tricomas, né? Que são as bolsinhas pequenininhas onde os óleos essenciais ficam guardados. Tem plantas que produzem nas pétalas, outras nos caules, nas folhas, nas raízes, nas cascas, né? Então, várias partes da planta são provenientes de várias partes das plantas, né? Então, e esses tipos de compostos aromáticos voláteis em um óleo essencial determinam o aroma do óleo e os benefícios que ele oferece. E aí a gente pode dividir, por exemplo, em grandes temas, né? Os óleos cítricos, que são os óleos que são retirados das cascas, das frutas, eles vêm de uma categoria, claro que eles se dividem entre si, né? Mas eles trazem muito bem-estar, traz energia, eles têm um poder desintoxicante muito grande. Então, os óleos essenciais vindos das flores, por exemplo, são excelentes afrodisíacos, são muito bons para a pele. Óleos que vêm de raízes são óleos mais aterradores, que deixam você mais concentrado, né? Então, e aí a gente pensa assim, né? Onde que ficam os óleos, né? Eles ficam em tricomas, né? O que são esses tricomas? São pequenas bolsinhas que são rompidas naturalmente pela planta em determinadas situações, liberando o óleo essencial, formando assim uma espécie de nuvem aromática ao seu redor, né? E aí eles têm vários constituintes químicos, né? Hidrogênio, carbono, oxigênio, e eles são divididos em dois grupos: os hidrocarbonos, que são constituídos de terpenos, monoterpenos, sesquiterpenos e diterpenos, e os oxigenados, compostos de uma grande quantidade de ésteres, aldeídos, cetonas, álcools, fenóis, óxidos, ácidos, lactonas, enxofre e nitrogênio. O que isso significa, gente? Não são sintéticos. Quando a gente fala assim de químico, muitas pessoas falam assim, ah, mas isso é químico. Químico é diferente de sintético.
tá? Os óleos essenciais, eles têm uma composição química muito grande, eles são muito ricos, por isso que a gente também tem que ter cuidado com o uso de óleo essencial, tá bom? Por exemplo, os óleos cítricos, a gente não pode usar um óleo essencial cítrico na pele e ir para o sol, porque da mesma forma que o sumo do limão mancha a sua pele, o óleo essencial também vai manchar. Então a gente tem que ter alguns cuidados. Tem óleos que são muito quentes, né? Que podem irritar a pele. Então a gente tem que usar eles de forma diluída. Então a gente tem que ter o certo. Não é porque ele é natural que a gente pode fazer um uso aí indiscriminado dos óleos. Mas esses óleos essenciais, eles trazem muitos benefícios e eles aliviam o nosso organismo de tanta carga tóxica que a gente tem, né? De tantas outras formas, de tantas outras entradas, né? De poluição, de agrotóxico, de limpeza de casa, tanto de produto químico que a gente usa. E aí, gente, como que os óleos essenciais chegam ao corpo inteiro? Vocês ficam se pensando assim, ai, mas será uma gotinha de óleo essencial? Será que ela vai conseguir atingir o meu organismo todo? Será que ela vai conseguir trazer realmente isso que eu estou precisando? Uma gota é suficiente? Será que eu preciso usar mais, usar menos, né? Por que que eles atingem o nosso corpo inteiro? Primeiro, quando a gente fala óleo, se eu te convido a pensar na palavra óleo, você vai pensar em algo gorduroso, pesado, preguento. Óleo essencial, ele recebe esse nome justamente porque ele é lipossolúvel. Mas o óleo essencial, ele não é preguento, ele não é oleoso. Se você pegar um óleo essencial e ele for oleoso, tá errado esse óleo, tá? Ele deve estar misturado com alguma outra coisa. Os óleos essenciais, eles são fininhos e eles são muito voláteis. Tá? Eles volatilizam no ar muito rápido, por isso que a gente não guarda óleo essencial em lugar quente, por isso que a gente tem que ter esse cuidado de usar o óleo essencial diluído, porque o óleo vegetal, quando a gente usa junto com o essencial, forma meio que um filme na pele. Então, os óleos essenciais, como são lipossolúveis, ou seja, eles se solubilizam em gordura, o nosso corpo tem um monte de gordura, né? A nossa pele tem gordura, né? Naturalmente, ela possui uma camada de sebo, de gordura. Então, não há barreira no nosso corpo, né? E amanhã, acho que amanhã ou quarta-feira, eu vou explicar para vocês pontos específicos de onde a gente vai usar óleo essencial topicamente para determinada demanda. Vocês não podem perder, gente, é muito legal. Na região da barriga, por exemplo, tem vários pontos que você pode aplicar determinado óleo que vai te trazer um resultado diferente, né? Tem outros pontos que você usa para cuidar de emoções, outros pontos que você passa em lugares do nosso organismo que os poros são mais abertos, e aí esse óleo essencial entra na corrente sanguínea de uma forma muito mais rápida e efetiva, e aí ele consegue atingir todas as células do nosso corpo, né? Então, pelo fato dele ser lipossolúvel, ele consegue ultrapassar a membrana celular, né? A membrana ultrapassar a derme, chegar até as nossas células e inundar o nosso organismo com todos os benefícios que eles trazem para nós, né? E aí eu queria falar uma coisa muito legal, né? Óleo essencial e essência. Muita gente fala assim, não, óleo essencial é para trazer cheirinho. Não, isso aí é o quê? É cheirinho isso daí? O que é e tal? Gente, óleo essencial é totalmente diferente de essência. O que é um óleo essencial? Ele tem propriedades terapêuticas, ele consegue cuidar do nosso organismo, ele consegue cuidar da sua saúde. Uma essência nada mais é do que uma cópia da estrutura química, por exemplo, de um óleo, vamos supor, um óleo essencial de lavanda e uma essência de lavanda. Primeiro que quando você compra um produto químico aí, sei lá, limpador de casa, para limpar o chão, um amaciante ou alguma... vai ter receita de como limpar a casa, viu? Com óleo essencial. E aí você se libertar desse tanto de toxina que a gente fica jogando no nosso dia a dia. E aí você vai se libertar da essência também, né? Que é algo que você fica usando
e que nada mais é que uma cópia, né, daquela estrutura natural, inicial, mas que ela é sintética, né? Ela só traz realmente o cheirinho, né? Ela não te traz nenhum benefício além disso. O óleo essencial, não, gente. O óleo essencial, ele consegue cuidar da sua saúde, da sua emoção e traz o cheiro super agradável, né, que a gente já conhece. Os óleos essenciais, eles são substâncias naturais concentradas que proporcionam benefícios terapêuticos muito além de apenas aromatizar ambientes, tá? São formados por moléculas capazes de interagir com o nosso sistema límbico e com isso induzir o cérebro a produzir neurotransmissores que geram estímulos variados no corpo. O que é isso? Nossa, que tanto de palavra difícil. Gente, os óleos essenciais, quando a gente fala de sistema límbico é uma parte do nosso cérebro que todas as emoções, tudo que você vive emocionalmente fica armazenado ali, né? Tanto é que quando eu te convido aí para tentar lembrar, tentar acessar alguma memória sua, por exemplo, a casa da sua avó. Se sua avó fazia um bolo, às vezes é muito mais fácil para a gente lembrar do aroma do bolo do que da gente lembrar da cor, da forma, né? Esse aroma, ele vem, por exemplo, você passa um cheiro de um perfume, você lembra de uma pessoa que utilizava aquele perfume. Então, quando a gente acessa esse sistema límbico através de um aroma, através de um cheiro, quando você pinga o óleo na mão e inala profundamente, gente, em 20 segundos, tá? Esse estímulo que você jogou chega no seu sistema límbico. E o que você faz com isso? Gente, esse é o grande pulo do gato. Ele consegue cuidar de uma emoção sua. Então, se você está muito angustiado, você está muito estressado, você está muito nervoso, né? O que é você ter um vidrinho na sua mão que você vai abrir, vai pingar ali no momento de muita raiva, de muito estresse ou de muita tristeza, e inalar e conseguir ter um resultado com ele, né? Isso não tem preço, isso não tem preço. Então, quando a gente usa esses óleos essenciais dessa forma aromática, a gente consegue trazer esse benefício emocional muito mais efetivo para o nosso organismo, né? A essência, o que são, né? Elas não possuem efeito terapêutico, são utilizadas apenas para perfumar superficialmente, são muito usadas em produtos de limpeza, né? Que não é a nossa proposta. O óleo essencial é totalmente diferente. E vocês lembram que eu falei do óleo vegetal para a gente carrear o óleo essencial? Por quê? Eu preciso de usar, eu chamo de veículo, né? Eu preciso de usar um veículo para conseguir transportar esse óleo. Vamos supor, eu preciso de uma gota de óleo essencial para cuidar de uma área. Uma gota de um óleo muito fininho não tem volume para eu poder espalhar, né? E aí, quando eu uso um óleo vegetal, ele consegue diluir esse óleo essencial e usar numa área maior, além de formar um filme na pele. Já o óleo mineral, por que a gente não pode usar óleo mineral? Por exemplo, esses óleos que vendem em farmácia, né? Muitos deles são óleos minerais, porque eles são derivados do petróleo. Então, eles são sintéticos, né? E o óleo mineral, ele forma uma capa na pele que não deixa o óleo essencial entrar, tá? Então, por isso que a gente sempre usa o óleo vegetal ao invés do óleo mineral. E o vegetal é extraído de sementes, de plantas, por exemplo, óleo de coco, óleo de amêndoas, óleo de semente de uva, azeite de oliva, tudo isso é óleo vegetal que você pode usar, tá? Você pode escolher, sendo 100% vegetal, pode ser utilizado. Né? E aí, a eficiência dos óleos essenciais que eu estava falando, né? Primeiro, eles são muito parecidos molecularmente com a nossa estrutura do nosso organismo, né? Então, eles atravessam a membrana celular sem danificar a nossa membrana, né? Então, primeiro, eles conseguem chegar lá dentro da célula e cuidar dessa célula de uma forma muito mais efetiva, né?
porque são compostos muito parecidos. Leva 20 segundos para chegar ao sistema límbico quando inalado. E uma gota de, por exemplo, eu inalei o óleo de hortelã-pimenta, que ele é um óleo que traz energia, traz disposição, traz vigor. Gente, uma gota, pasmem, uma gota de óleo de hortelã equivale em concentração a 28 xícaras de chá de hortelã, né? Então, ai, Angélica, hoje eu tô muito estressada. Hoje eu vou colocar 7 gotas de óleo essencial na minha mão, porque eu tô muito nervosa. Gente, você só vai estar desperdiçando seu produto, tá? Você não precisa de mais de uma gota, eles são extremamente concentrados, a gente não precisa de usar mais que isso. E os 3 óleos essenciais mais utilizados no mundo, gente, olha aqui, óleo de limão siciliano. Ele é maravilhoso, eu amo, ele tem um aroma leve, refrescante. O óleo de hortelã-pimenta, que é o que eu acabei de falar para vocês, e o óleo de lavanda. Quem aí nunca ouviu falar da lavanda, né? Com suas inúmeras propriedades terapêuticas que cuidam. Eu falo que a lavanda, ela é um colo de mãe, assim, para ajudar a gente em tudo que a gente precisa, né? E aí eu vou falar rapidamente para vocês um pouquinho da propriedade. Lembra que eu falei que a gente precisa ter uma farmacinha natural na nossa casa? Né? Por que dessa farmacinha natural? Gente, você tem um kitzinho de primeiros socorros que você tendo ele na sua mão, de 80 a 90% das demandas de uma casa, de uma família, você consegue acudir com aqueles 10 óleos, tá? Então, eu vou falar aqui desses principais óleos que trazem esse cuidado para dentro da nossa casa, da nossa família. Limão siciliano. É um óleo que eu adoro usar na água com gás. Você que tá de regime aí, ó, querendo emagrecer e é viciado em refrigerante, anota essa dica. Pega a dica que ela é preciosa. Pinga óleo de limão na sua água com gás. Primeiro, você vai ter uma bebida super refrescante, cheirosa, aromática, com gostinho leve de limão. Segundo, ele vai te ajudar a desinchar. Gente, o limão siciliano faz uma faxina dentro do nosso organismo, ele limpa as nossas células, ele tira tudo quanto é toxina. E aí, quem tem muita retenção de líquido, usa o limão siciliano que você vai ver uma resposta muito interessante, tá? Gente, a gente acha, limão é ácido. O óleo de limão, ele não é ácido. Então, ele é excelente também para cuidar de questões digestivas, para descongestionamento nasal, alergias respiratórias, infecções bacterianas. Eu gosto muito de usar o limão, por exemplo, quando eu tô com a cabeça muito cheia de pensamento, muito estressada, ou então pensamentos muito repetitivos, ou então eu tô entristecida, eu gosto de inalar o óleo de limão. Ele me traz bem-estar, ele me traz alegria, ele me revigora, né? Ele é maravilhoso. Você pode fazer depois eu vou passar uma receitinha lá no grupo para a gente fazer uma limpeza, um spray de limpar a casa com limão siciliano. Pensa num desengordurante maravilhoso. Ele dá de 10 a 0 nesses desengordurantes que a gente paga caro no supermercado, esses Mister Músculo, limpeza total. Gente, ele é um desengordurante potente, potente, potente. E para você fazer esse produtinho que eu tô te falando, fica muito mais barato do que o que você compra no supermercado. Além dele ser 100% natural, além de você deixar de trazer toxina para sua casa. Quem tem menino pequeno, é maravilhoso ter esse produtinho, porque você não fica levando coisa pesada, né? Toxina para casa, porque criança lambe tudo, mexe em tudo, né? Acaba que põe a mãozinha na boca. Então, você cuidar da sua casa com um produto natural e efetivo é muito interessante. Até porque o óleo de limão, eu tô nele ainda, ele é antisséptico. Então, ele é muito interessante para esse fim. Hortelã-pimenta. Gente, hortelã-pimenta, ele é um óleo que é um descongestionante nasal muito forte. Quando você pinga uma gota de hortelã e inala, ele abre até sua alma, né? De tão potente que ele é. Então, para quem tá com o nariz entupido, quem tem questão respiratória, rinite, sinusite, asites todas, o hortelã-pimenta é efetivo demais
para essa função. Ele é um anti-inflamatório, foi ele que ajudou muito a dor de cabeça do meu menino, enxaquecas, gripes, para febre. Então, se está com uma febre, precisa suar para ajudar a baixar a febre, a gente faz uma misturinha que vai hortelã-pimenta. A gente usa 3 óleos específicos, os 3 sempre estão nesse kitzinho, mas o hortelã-pimenta ajuda muito nessa questão. E outra dica de hortelã-pimenta. Ele é ótimo para quem tá com mau hálito. Você fazer um bochecho, sabe? Você pega um pouquinho da água, já deixa o seu vidrinho de hortelã-pimenta lá no lado da sua pia. Você terminou de escovar os dentes, vai dormir, pinga uma gotinha, bochecha, depois do almoço, tá na rua, não deu tempo de escovar os dentes. Usa o hortelã-pimenta, ele é maravilhoso, ele é muito bom também para questões digestivas. Ah, voltando no assunto do emagrecimento, olha aí os combos que a gente faz. Hortelã-pimenta, ele ajuda a aumentar a oxigenação do sangue. Então, para fazer exercício físico, ele te dá um gás, ele é como se você tivesse ligado turbo, porque você tem mais energia para malhar, para fazer exercício, você rende mais. Então, ele é ótimo. Lavanda, gente, amo lavanda e como que eu uso lavanda? Lavanda, ela é calmante, ela é relaxante, ela te acalma, ela acalma os seus pensamentos, ela acalma o seu dia a dia, uma noite de sono, ela aprofunda o seu sono, ela cuida muito de insônia, e aí você pode usar essa lavanda na sola de pé, você pode usar a lavanda no seu sérum facial, porque ela é excelente para cuidar disso, né? De clarear a pele, de estimular colágeno, ela é antialérgica, ela é muito boa para passar em picada de mosquito, queimaduras, lembra lá do René, que usou a lavanda para queimadura nas mãos? Ela é maravilhosa. Lavanda é um coringa que você tem que sempre ter. Óleo de copaíba. Gente, esse óleo, ele é um óleo nosso, brasileiro, e muitas vezes as pessoas falam assim, eu conheço a copaíba, porque a minha tia-avó trouxe lá da Amazônia, colhido no pau ali, a copaíba. É diferente. Isso aí é resina, não é óleo essencial de copaíba. O óleo essencial, ele é retirado da resina, tá? A resina tem outros componentes juntos. E a copaíba é um anti-inflamatório potente, mas pensa em algo que ajuda com dor. Copaíba, todo mundo tinha que usar copaíba, pelo menos 2 gotinhas por dia, porque ele levanta o seu sistema imunológico, ele te dá força, ele te deixa com menos dor, ele diminui a inflamação do seu organismo, ele é muito bom para questões respiratórias também, ele é muito bom para pele. Então, copaíba, para quem tem fibromialgia, gente, eu sempre falo isso, a gente tem a associação de alguns óleos, mas a copaíba, ela é um óleo que traz uma resposta muito interessante para quem tem dores e tem questões, principalmente dores em geral, dores nas juntas, né? Mas fibromialgia tem um bom resultado com óleo de copaíba. Melaleuca, gente, olha que linda a florzinha da melaleuca. A melaleuca é um óleo coringa. Ela é muito, eu falo que ele é um óleo astringente, antisséptico. O que a melaleuca faz? Ela cuida muito de pele oleosa, acne. Quem tá aí com um adolescente em casa, com a pele muito cheia de acne, eu tinha acne, mesmo na idade adulta, já que eu já passei há muito tempo da fase de ter espinha, mas depois da minha segunda gravidez eu tive muita acne e eu tinha indicação até de uso de Rocutan, que é um remédio mais forte para a pele, e quem me ajudou foi a melaleuca. Tá? Eu coloco ela no meu sérum facial e me ajudou muito, muito, muito. Ela é muito boa para dor de garganta, ela é muito bom para fungo na unha, sabe aqueles fungos na unha que não melhoram nunca? Para bronquite, para resfriado, para gripes, para caspa, cabelo oleoso, pele oleosa, tudo você pode usar a melaleuca. O orégano, gente, orégano é imunoestimulante. Pensa em um óleo que já é usado há milênios. Ele é muito, muito, muito potente. Ele é um dos maiores antibióticos da natureza, um dos mais eficazes. Ele é um vermífugo interessantíssimo. Você pode usar ele topicamente, né?
Ele é muito bom para amidalite. Esse é um óleo quente. Lembra que eu falei dos óleos quentes que a gente precisa usar diluído? Você não pode, por exemplo, pingar um orégano na sua pele sem diluição, porque vai irritar a sua pele. Tá? É da natureza do orégano fazer isso. Então, ele é um imunoestimulante e ele é muito, muito potente. Eu brinco que ele é um levanta defunto. Quando tem alguém que está muito adoecido, o orégano consegue trazer esse resultado. E o olíbano tem essa coroinha aí, a gente fez essa brincadeira, ele é o rei dos olhos, né? Por que, Angélica, que ele é o rei dos olhos? Primeiro, ele é um óleo que te aterra, que ele ajuda você a ficar com a cabeça menos voando, né? Ele te traz, ele te centra, ele diminui o seu estresse, ele cuida de emoções negativas, tá? Então, assim, ele traz um suporte muito interessante para quem está entristecido, para quem está depressivo. Eu tenho relatos de pessoas próximas a mim que usaram o olíbano e que tiveram essa melhora muito efetiva, tá? Principalmente para questões emocionais. Ele ajuda muito, muito, muito. Ele é um antidade. Lembra que eu falei do óleo para antidade? Aqui, ele aqui, ó. Ele é muito bom para linha fina, linha de expressão. Então, você coloca ele no seu sérum antidade. Ele é muito bom para doenças neurológicas, doenças cerebrais. Por que ele é tão bom, gente, para doenças cerebrais? Ele é um regenerador celular muito potente. Então, para quem está com algumas doenças, tipo mal de Alzheimer, mal de Parkinson, doenças relacionadas ao sistema nervoso, ele é um óleo que ajuda. Não estou falando que vai curar, não é essa a proposta, mas ele traz um suporte muito bom. Eu tive um relato de uma pessoa próxima que uma querida que falou que usou o olíbano com a avó que tem mal de Alzheimer e que a avó já está na fase bem final da doença e que ela olhou no olho, ela conversou, coisa que quem tem pessoas com mal de Alzheimer em casa sabe que isso não acontece, né? E só dela inalar o olíbano, ela teve essa resposta. Então, o olíbano é maravilhoso para tantas demandas, ele é muito bom, principalmente para memória, e ele é relaxante, tá? Hoje eu quis falar desses principais óleos, tá? Amanhã eu quero contar para vocês sobre uma forma de usar os óleos essenciais, né? Sobre o porquê que é importante a gente escolher bem esses óleos essenciais e saber qual óleo que eu estou usando, né? Se esse óleo essencial é puro, se ele é misturado com outras coisas ou não. Por quê, gente? Porque se o óleo não for puro, é igual você comprar uma gasolina de má qualidade. Você concorda comigo? Que se você comprar uma gasolina adulterada, ela não vai te entregar o que você precisa, né? A mesma forma é o óleo essencial. Então, amanhã vai ter muitas dicas interessantes de, igual eu falei, sobre como usar, aonde usar, formas de uso, quais os resultados eu posso esperar com esses óleos essenciais. Hoje eu me embananei aqui com o YouTube. Eu peço desculpas para quem... Ai, gente, que horror, né? Vocês me desculpem. Pessoa, tô me sentindo o máximo aqui com essa live, toda lotada, e eu sou analfabeta nas internets, amanhã eu vou estar melhor, e aí eu vou conseguir jogar esse vídeo lá nos grupos que vocês estão. Para quem não conseguiu assistir, a gente vai deixar lá, vocês vão acessar o link. E amanhã eu tô de volta com novidades. A gente vai abrir o grupo para bate-papo, tirar dúvida, tá bom? E eu agradeço imensamente a presença de todos. Espero que vocês tenham gostado da aula. Depois vocês me contem se vocês gostaram ou não. E boa noite para todo mundo. Um beijo meu. E quem tem óleo essencial aí, ó, já usa. Vai deixar o... Ó, contar um segredo para vocês que eu acho que vocês não sabem. Nada dentro dos vidrinhos faz efeito, viu? Não adianta ter óleo em casa guardado nos vidros que o óleo não consegue. Ele é bom, mas se você não tirar ele do vidro, filho, ó, não vai resolver não. Então a gente tem que usar, tá? Então quem já tem, distribui na casa, já dorme com cheirinho de lavanda. Quem não tem,
depois eu conto mais, cenas dos próximos capítulos, tá bom? Um beijo para todo mundo, boa noite, até amanhã. Quero ver todo mundo aqui amanhã. Até! Tchau, tchau. Como que eu tiro o print?